Fala, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao Apito Inicial novamente. Já foram 4 e estamos no 5º episódio. Dessa vez a gente traz muitas novidades dentro do basquete, futebol, Libertadores, Ancelotti na seleção. Vamos ver o que a gente tem para trabalhar hoje com vocês. E hoje é importante lembrar, tô junto do Nicão e tem uma patrocinadora master com a gente que decidiu estar junto do podcast. Simplesmente Piraquê tá com a gente. A Piraquê decidiu simplesmente patrocinar, nos mandou uns mimos, mandou um maltado black com cobertura de chocolate, simplesmente o boa melhor bolachinha. do mercado, cara. Assim, eu particularmente com leite gosto Com muito. certeza. Então, Cafezinho. pro nosso podcast desenrolar, Piraquê vai estar junto com a gente. Piraquê e São Judas. Rapaziada, essa dupla não tem erro. E vamos pra cima. 5º episódio do nosso apito inicial. Hoje a gente tá aqui com um convidado não tão especial, porque não é convidado, você deveria estar desde o primeiro com a gente. Exato. O Marcos, ele tá junto no nosso projeto, ele é também um dos apresentadores do nosso podcast, só que ele teve... Você teve algumas... Você não aquela conseguiu coisa, participar. não tem né? jeito. A vida do CLT, rapaziada, você tem que escolher. Muitas vezes você se abstém de umas coisas. Eu falei pros meninos, na minha cidade começa primeiramente que se chover, Já ferrou, né? era. Já era. Porém, falei pra eles, sempre que der vou estar aqui, presente, até porque eles tomaram conta muito bem, mas estar presente pra ajudar, sempre auxiliar é bom. E hoje a gente mantém também um padrão, assim, da gente começar a apresentar. A gente tenta falar um pouquinho de cada coisa. A gente tem fim de semana em Mônaco, na Fórmula 1. Esse fim de semana tem coisa Mônaco, boa. uma das uma das pistas mais tradicionais do calendário da temporada da Fórmula 1. A gente também pode falar bastante sobre a questão da disputa que está na disputa de piloto entre Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. A gente ainda não tem muito caminho a se seguir. O Piastri parece que está tomando cada vez mais à frente. Temos também NBA para falar, primeiro jogo da final de conferência. Mas hoje a gente vai se reservar a focar em um assunto que, assim, já estamos atrasados. Era para ter isso semana passada, mas a gente acabou cancelando o podcast, não deu para a gente fazer. Carlo Ancelotti é oficialmente o novo técnico da Seleção Brasileira de Futebol. Simplesmente o primeiro técnico europeu a comandar Estrangeiro, né? a seleção brasileira. Exato, rapaziada. E é nada mais, nada menos que o técnico mais vitorioso da história do futebol. Ele está nas suas últimas 48 horas como técnico do Real Madrid. Após isso, ele já se apresenta na CBF como novo técnico da seleção. E olha, eu vou te falar um negócio. Desde o primeiro episódio do podcast estamos falando sobre isso. Caraca, O primeiro cara, episódio bizarro. acabou sendo o episódio da demissão do Dorival. A gente fala sobre quem deveria ser o novo técnico da seleção, que inclusive eu estive errado, eu errei, Te julgaram? me julgaram, eu estava errado mesmo. Eu falei que, claro que eu coloquei o Ancelotti como uma das grandes opções, mas eu falei que seria impossível de trazer o Ancelotti. Inclusive, eu falo que o Edinaldo é para colocar o rabinho entre as pernas, ligar pro Tite e trazer o Tite de volta para a seleção. Acabou que o Edinaldo acertou uma, não conseguiu manter por muito tempo, né? Já não é mais presidente da CBF, então é mais uma coisa aí que a gente pode falar. Mas eu acho que é um momento para a seleção brasileira que a gente está há um ano de uma Copa do Mundo e a gente pode se reservar também o direito de comemorar, de ficar Sim. feliz, de criar uma esperança novamente, né? Chega de vexame, né? A seleção Amém. brasileira passou por muitas mudanças, tivemos técnico interino, tivemos Diniz, mas acabou que a seleção brasileira, infelizmente, se tornou motivo de chacota para outras seleções. Se a gente parar para comparar do passado para o que a gente tem hoje, né? Com certeza. Impunha, antes de entrar em campo, completo respeito. Eu acho que o Ancelotti vai ser o cara certo para trazer a seleção brasileira essa essência de volta. Ousadia e alegria. O Ancelotti é um cara que ele conhece as principais peças do nosso elenco já, né? Então, Exato, assim, né? ele tá muito acostumado em trabalhar com o Vini, ele tá muito acostumado a trabalhar com o Rodrigo, principalmente os dois, que, na minha opinião, são as principais armas que a gente tem no Brasil atual. E que a gente pode desenvolver ainda mais para a próxima Copa do Mundo. A única questão que fica na minha cabeça é um técnico europeu, que assim, certamente não acompanha o futebol brasileiro. Vai começar a acompanhar agora, ele tem a equipe de Exato. análise de desempenho e tudo mais. Mas assim, de primeiro plano,
como será uma primeira convocação dele? Europa completamente presente na nossa seleção. Assim, ele tem na pré-lista, temos o Hugo, goleiro do Corinthians, se eu não me engano, tá na pré-lista. Sim, 8 jogadores do 8 Flamengo. jogadores do Flamengo, que assim, desses 8, vamos colocar aí que 3 vão. Aham. De certo, já vão. Mas eu acho que a gente deve ver nesse primeiro momento uma predominância europeia como já tinha antes, sempre teve, Sem mas dúvidas. assim, dobrado. Dobrado. E não tá errado. Eu não acho que tá errado. É lógico que assim, até um negócio que eu queria a sua opinião sobre. Existe um debate muito grande entre falar sobre jogadores da elite do futebol brasileiro, jogadores do Palmeiras, jogadores do Flamengo, contra jogadores de time de meio de tabela de Premier League. Tecnicamente, Cara, qual que é a sua opinião sobre isso? tecnicamente, assim, eu considero o futebol brasileiro muito difícil. Então, o fator de ter alguém que joga no Brasil dentro da seleção brasileira é perfeito. Eu sou uma pessoa que comenta que eles vivenciam, parece que eles dão o sangue. Não que quem joga na Europa não dá. Porém, o futebol brasileiro ele apresenta uma tamanha complexidade diferente do que eles têm. Porque a Premier League, querendo ou não, é mais tática. Com certeza. Aqui Com no futebol certeza. brasileiro, aqui que manda é a raça, claro, a habilidade dos jogadores. Porém, se você coloca em pauta, é completamente diferente, cara. Assim, que nem uma coisa que eu comento muito é, pô, a gente precisa de um novo Felipe Melo, de um novo Luiz Fabiano, porque a nossa seleção não tem esse cara. Um capitão que bota pra quebrar. Eu acho que não só a questão de capitão, por exemplo, igual você citou, 2 jogadores com características de chegar firme, de Exato. arrumar briga, mas eu acho que não só isso, eu acho que personagens. Uhum. A gente precisa de por exemplo, um Gabigol da vida, que é um cara que ele vai botar pilha em todo mundo. Que ele vai deixar a cabeça do adversário fervendo. Posso falar, não que ele deveria ser convocado, mas pelo estilo, Daverson. Que, pô, a questão do personagem, não, assim, nunca convocaria, não nunca, mas até então eu nunca convocaria o Daverson para uma seleção brasileira. Com certeza, mas cara. eu digo pela questão da característica dele, de chamar jogo, chamar o adversário para cair no mental dele. Eu acho que jogadores com essa característica parecida a gente precisa no Brasil também. O problema é que a questão eu sou de uma opinião que, assim, eu amo o futebol brasileiro. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ver o futebol brasileiro, tipo assim, entre um Flamengo e Vasco ou uma final de Champions League, eu prefiro assistir um Flamengo e Vasco. Porém, eu também parto de uma opinião que eu acho que é algo que a gente vai presenciar isso no Mundial de Clubes. Eu acho que a gente vai ter uma resposta exata do que vai ser esse Mundial de Clubes, mas assim, pra mim, bota aí o Palmeiras, bota o Flamengo na Premier League. Briga pelos 10 primeiros, mas eu acho que não entra nem no G4. Ah, é complicado, cara. O parâmetro da Premier League é altíssimo, absurdo. cara. E sem contar o dinheiro que eles têm, né? Sim. É completamente diferente se a gente for parar pra comparar. Um exemplo, o Grupo City. Com certeza. Só que aí a questão Bahia é Grupo City. Bahia é Grupo City. Porém, não é Manchester City. Sim, com certeza. É porque eu acho que são estilos de futebol muito diferentes. Só que hoje, eu acho que para você ganhar uma Copa do Mundo, a gente já mostrou que se jogar do nosso jeito... Infelizmente, não rola. O futebol tá muito diferente, cara. Tá muito diferente. Não existe mais bobo no futebol, né? Exatamente. E é um futebol, é uma era que é muito do desempenho, é muito da estatística, é muito do estudo tático do negócio. Então, assim, jogadores como, por exemplo, o Neymar, que tem a característica de pegar a bola no pé, driblar, inventar, pega até passada, a gente pega Ronaldinho Gaúcho, me perdoa, mas eu acho que hoje esses jogadores com essas características no futebol atual não seria o que eles foram lá atrás. Porque eles foram diferentes, eles eram gênios, ponto, não tem o que discutir. Mas o futebol hoje ele é muito mais tático do que a emoção. Porque antes você tinha aquele negócio do tirar a carta da manga para fazer alguma coisa. Hoje, cara, não tem muito espaço para você fazer isso no futebol. Então, assim, eu acho que a seleção brasileira precisa de um ar europeu no seu dia a dia.
para desempenhar uma Copa melhor, na minha opinião. Eu sei. Na verdade, sabia que eu vou contra a sua opinião. É aí que fica bom. Porque assim, cara, realmente, hoje é muito tático. Na verdade, esse ponto que você citou, completamente exato. Hoje o que a gente mais vê, cara, é, assim, questão de estatística, é uma equipe completa dentro das equipes, das seleções, fazendo cada análise de cada jogador, que até o psicológico, eu já vi um fato que, tipo, estudaram o psicológico da família do cara, como ele estava antes do jogo. Sim. Então, cara, chega a ser bizarro como isso pode afetar dentro do jogo. Porém, aí entra aquela questão. Aquele jogador peça-chave, aquela carta na manga, eu acho que é o que quebra esse rótulo, sabia, cara? Então, só que a questão é, aquele jogador, mas não aquele time, Não, exato. entendeu? Exato. A questão é, por exemplo, vamos colocar a Copa de 22, o Fred, por exemplo. O Fred, na época, ele tava no Manchester United, se eu não me engano. Exato. Ele já veio ali, Shakhtar Donetsk, então, assim, ele tem uma experiência completamente europeia. Só que aí ele chega na seleção brasileira, vem nessa toda dessa brasileirar, pô, tudo nessas características da seleção, de festa e bagunça e não sei o quê, e tem que inventar. E ele foi completamente na emoção, Fez o que fez. E aí saiu aquilo, né? Saiu aquilo. O Pedro, que errou no lance do gol da Croácia, Flamengo. Então, assim, eu acho que tá na hora da gente começar a olhar pro futebol como o europeu olha, como um negócio tático mesmo, como um negócio plenamente estudado. Porque senão, cara, o futebol tá evoluindo e a gente não. E, cara, vai ser exatamente isso que o Ancelotti vai apresentar para a seleção brasileira. Com certeza. Não tenha dúvida. Com certeza. Eu tô muito confiante, cara. Então, essa é a questão, porque assim, vamos ver como é que vai ser. Inclusive, até puxando Santos, você acha que o Neymar volta a ser convocado com o Ancelotti? Cara, vou dizer pra você, nível, o Neymar é indiscutível, ele tem. Com certeza. Claro que ele voltou ontem, na partida contra o CRB. Já fez a diferença. Já fez completamente, aos 25 minutos ele deu 2 chances claras de gol pro Santos. O Tiquinho dá aquela cabeçada fraca. E pro Souza, que deu a finalização, porém o goleiro tava parecendo um Neuer ontem. Então, assim, o Neymar eu acho que ele tem futebol para apresentar. Infelizmente, as lesões acabaram com boa parte da carreira dele. E eu acredito que se o Neymar parar para trabalhar, focar realmente em jogar pelo clube, deixar distanciar essa questão de mídia aqui, porque o que a mídia mais quer hoje é queimar ele. Então, se ele focar, é a Copa dele essa. 2026 é para ele sagrar a carreira dele, campeão. Então, acredito que ele tem sim futebol para jogar. Inclusive, o Ancelotti já entrou em contato com ele. Sim. Eles tiveram uma conversa descontraída, nada sobre convocação, futebol. Eu acredito que o Ancelotti tem um plano, pode moldar o Neymar para uma melhoria também, assim como ele fez com o Vinícius Júnior. E, cara, para mim, o Neymar sempre vai ter as portas abertas para a seleção. Não tem jeito, cara. Assim, é um fato que ele é diferente, ele é genial e ele é o melhor que a gente tem. Sim. Não existe discussão quanto a isso. O problema que vem na minha cabeça é... E eu não digo isso como algo ruim, porque eu sou fã do Neymar em níveis absurdos. Eu também, Eu sou cara. louco Eu pelo também, Neymar, cara. apaixonado. Só que aí a questão é, será que ele quer? Eu não acho que ele quer. Eu me peguei perguntando nisso também, cara. Assim, como santista, eu tenho mais propriedade pra dizer, com sabe? Com certeza. Porque ele voltou no início do ano, assim, num momento muito difícil pra gente, voltando da Série B, tudo. Cara, que santista não ficou maluco? Pô, agora ele quer dar a volta por cima. Porém, calhou que ele se machucou. E ele se recuperou, tudo, Kings League. Kings League. Infelizmente, o Neymar, ele se coloca em lugares que ele não deveria, diante da situação que o não Santos, precisa, né? Não Exato. precisa. Infelizmente, ele aparenta procurar por isso, sabe? E isso acaba queimando ele. A mídia procura isso, queimar ele. E por mais que ele não ligue, ele fala que não liga, isso acaba afetando. Pô, com certeza. A gente pega igual, por exemplo, a mídia pega muito no pé do Vini. Exato. Muito. Só que, pô, o Vini é um moleque cabeça blindada. Meu, treinamento sensacional, emocional, físico. Ele tem um foco, uma vontade que, pô, ele foi melhor do mundo. Foi o melhor do mundo. Se o Neymar tivesse metade do foco da vontade do Vini,
Ele tinha 5 bolas de ouro, meu amigo. Porque assim, eu entendo que o futebol foi muito justo com o Neymar. Injusto, perdão. O futebol foi muito injusto com o Neymar. Porque assim, pra mim, era pro Neymar se aposentar e ser Pelé e ele. Na Sim. minha opinião. Pelé e ele. Só que ele já vem numa geração de completa dominância de Cristiano Ronaldo e Messi, que são assim, de outro planeta. E a questão da mídia ter pegado no pé, e ele simplesmente, eu acho que ele aceitou. Ele parece ser uma pessoa muito mimada mesmo. Então, assim, ele não é aquele cara que ele trabalha quieto e vai fazer de tudo pra mostrar que estão errados. Não, quando a pessoa fala, parece que ele tem vontade de mostrar que a pessoa tá certa em falar dele. Entendeu? Então, assim, ele teve tudo na vida dele pra ser Pelé e ele. E aí é por isso que eu acho. Eu acho o Neymar um dos melhores jogadores que eu já vi jogar na minha vida. Se não o melhor, porque eu sou novo. Uhum. Mas eu também ponho o Neymar como a maior decepção da história do futebol. É aquela coisa que falam, né? O príncipe que deixou de ser rei, né? Que não quis ser Que rei, não né? quis Que ser não rei. quis ser rei. Infelizmente, sim, concordo. Eu sou muito fã dele, velho. É papo de... Ah, não, à toa, eu torço pro Santos por causa dele. Pô, quem não comprou uma camiseta do PSG, do Barcelona, Pô, do Al Hilal? eu não sou torcedor do Santos. 2, 3 semanas atrás eu comprei a camisa de 2011 com o nome dele atrás, a azul. Ele é uma influência muito grande. Absurdo. Porém, infelizmente, cara, ele deixou de ter um puta reinado por conta de tolices. Tolices. Com certeza ele poderia ter sido o melhor, assim, do mundo diversas vezes, assim como 2015, 2016. Eu acho que era pra ele ter sido, não foi. Mas ele acabou se perdendo. Assim, a mídia já queima. Ele dá o que a mídia procura. Então, cara, muita gente comenta. Hoje ele é uma celebridade. Hoje ele não Sim. é um jogador de futebol. Sim, influencer. Influencer. Porque ele se sujeita a isso. E com todo o respeito, por exemplo, a Kings League, que assim, não é um negócio que eu gosto de consumir. Também não. Não acho nem um pouco legal. É meio estranho de acompanhar. É lógico que assim, daqui uns anos, 2, 3 anos, pode ser o futebol atual. Vai estar em alta essa bosta. Mas assim, cara, ele, na situação que o Santos tá. O Santos tá o quê? Penúltimo na tabela do campeonato. Penúltimo. Eu acho que, há uns 2 episódios atrás, eu falei que eu não vi o Santos caindo pra Série B de novo. Eu acho que a conversa já muda. Eu acho que, por mais que seja o começo, já tá na hora do Santos ligar o alerta. Cara, E aí? é exatamente isso que eu falo. Eu, como Santista, em 2023 eu estava na Vila Belmiro. Eu vi na minha frente o Santos ser rebaixado, vi o caos que foi, vi toda a destruição. Cara, para um Santista, assim, eu nunca imaginei vivenciar aquilo. Então, eu não acreditava que o Santos poderia cair. Essa é a verdade. Eu sempre falava, não, pô, com certeza tem 4 Time piores. grande não cai. Time grande não cai. Em segunda, às vezes. Na segunda, jamais. É. E, tipo assim, eu sempre falava, não, tem 4 times piores que o Santos não vai cair, não existe essa possibilidade. Porém, não foi o que aconteceu. E a gente ficou em 16º, 17º, 16º, 17º. 17º. E a gente caiu pra Série B, jogou, fomos bem, subimos. Porém, já estamos na mesma situação, brigando para não cair. A gente só não é lanterna porque o Sport, felizmente, na verdade, tá pior que a gente. Porém... E contou com muitos erros de arbitragem contra o Sport também. Porque Exato. muito do resultado que o Sport não teve poderia ter sido revertido. A gente tem... Eu venho falando isso de um tempo atrás. O Sport ele é prejudicado no jogo contra o São Paulo. O Sport é prejudicado no jogo contra o Palmeiras. Teve acho que foi contra o Bahia que teve um erro a favor do Sport. Mas assim, no momento eu não tenho essa informação real de qual time foi mais prejudicado pela arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Mas se for para pegar de opinião do ver, na minha opinião é o Sport. Uhum. É o time mais prejudicado do... Sem falar do Grêmio, né? Sem falar do Grêmio, mas assim, eu vejo o Sport como... chutar cachorro morto, né? Uhum. É chutar cachorro morto, porque assim... Pra mim, já tem um rebaixado já. Sim, o Sport já tá nessa briga, né? Só que a briga é mais embaixo. Não tem um elenco que eu acho que acredite que possa brigar para ficar na Série A.
E voltando ao Santos, cara, tem que ligar esse alerta. Hoje eu não me iludo com essa questão de... Não, eu já tô preparando, assim, meu psicológico, porque tá uma bagunça. CEO é demitido e volta atrás. Marcelo Teixeira, ele tá achando que a reconstrução vai... Pô, ele quer terminar a reconstrução quando a gente cair novamente? Não existe isso. Ontem a gente foi eliminado pro CRB na disputa de pênalti. Foi bizarro o que a gente presenciou. Neymar deu uma entrevista que deixou a pensar que aparentemente ele pode deixar o Santos. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho. Você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Como você... E assim, cara, aí é outra questão que a gente fala sobre Neymar. Pra que ele vai falar aquilo? É isso que quer. Cara, o Neymar perde pro silêncio. Entendeu? É básico de cada jogador, do time ter a sua assessora, seu assessor, que ele já dá assim, se fala sobre isso, você fala aquilo. Cara, simplesmente, o jornalista chega e perguntar, você tem um mês pra acabar seu contrato e tudo mais, e aí vai renovar? Simples. Minha equipe tá conversando com o staff do Santos, o que for melhor pras duas partes vai acontecer. Cara. Acabou. Era tão simples, velho. Acabou. Agora ele vai falando, ele vai se embolando e, Hoje, eu sigo muitas páginas do Santos. Me disseram que ele falou isso pra mídia ficar, tipo... não vou dizer acalmado, até porque foi um puta burburinho que... Sim. Pô, pra nós que é santista, a gente fica desesperado, mano. Porque se o Neymar sair hoje, pô, vai ser um caos. O nosso elenco, a gente não tem elenco pra disputar a Série A, cara. Não tem. Assim, o foco total agora vai ser na Série A, porém a gente precisa do Neymar. E vai muito além do dinheiro, cara. Ter o Neymar no time, ter uma estrela, o camisa 10 da seleção, muda completamente o cenário. Fora que, financeiramente, A gente tá na merda. e não tá beneficiando em nada, tá mais prejudicando o Neymar do que beneficiando. Por quê? E aí é outra questão, assim, que é muito bonito ver em sinal de gratidão o Neymar e o Neymar pai Ajudar. reformarem o CT, reformarem vestiário que reformou, né? Exato. Tá, acho que na base, CT da base vai ser reformado. Então, assim, é muito bonito de ver a questão da gratidão. Agora, por exemplo, eu, como torcedor santista, lógico, ficaria muito grato pelo Neymar, a tudo que ele tá fazendo, mas eu acho um motivo de vergonha, cara, você precisar de um ídolo seu pra reformar um CT da sua base, cara. Com É certeza. absurdo. Mas não existe. Isso, Nicão, é aquele caso. O Santos, ele, infelizmente, quem gere o Santos Futebol Clube hoje é simplesmente omisso. Não tem capacidade para gerir um clube do tamanho do Santos Futebol Clube. E foi assim que a gente caiu com o Rueda. 2023 foi um pesadelo. Não, e o Marcelo Teixeira chega como oposição ao Rueda como salvador da pátria, né? Ele Exato. vai fazer o que o Rueda não fez, ele vai fazer o contrário do Rueda. E assim, o caminho, por enquanto, parece o mesmo. A torcida santista já deixou claro. Não é para ele achar que trouxe o Neymar de volta que vai ser assim. A gente quer o Santos jogando futebol, a gente quer um Santos competitivo, a gente quer um Santos jogando a Série A, que é onde o lugar que o Santos deve estar. E não Cara, hoje o Santos é completo, é um time de vexame. Chega a ser piada, a gente... times que é... Clássico. Cara, clássico... Hoje eu não tenho um ânimo pra ver um clássico, porque eu sei o resultado que vai ser. o Santos não ganha um clássico? Cara, acredito que o último clássico que a gente ganhou foi Não, foi 3-1 na Vila Belmiro Paulista esse ano, contra o São Paulo. Então tranquilo. Achei que fazia mais tempo. Não. Mas, assim, bizarro. Então, é começar a ligar o alerta, porque o Teixeira, se ele acha que ele tá muito acomodadinho, a torcida jovem já passou o recado, já invadiu o CT, vai apoiar quando precisar, porém o Santos não é brincadeira, cara. E aí a questão é, o grande problema e aí é algo que eu coloco os 4 clubes brasileiros, clubes paulistas, né, os 4 grandes, a única que se diferencia é a Leila, que assim, é uma presidente sensacional, palmeirense, xinga ela, critica ela, fala que é pra sair, mas é um fato de que ela mudou a história do Palmeiras e que ela é uma das maiores presidentes da história do Palmeiras. Pô, a Leila Fato, ela é sensacional, ela é absurda. Só que a questão é, a que ponto o Marcelo Teixeira se perdeu? A partir do momento que ele começou a se achar o salvador da pátria. Uhum. A que ponto o Júlio Casares se perdeu no São Paulo? O Júlio Casares, na última eleição, ele não teve candidato, oposição. Não teve oposição em cima dele. Ele ganhou com o apoio de todo mundo.
E agora ele tá o quê? Ele tá pelo pescoço, pelo São Paulo. Por quê? Porque começou a se achar o salvador da pátria. Porque na hora acho que o Oscar, foi na contratação do Oscar, que o Oscar voltou, ele quis anunciar primeiro que o próprio... A mesma coisa que o Marcelo Inclusive, Teixeira o Marcelo fez. Teixeira fez essa merda, cara. A mesma coisa que ele fez com o Neymar, entendeu? Querer anunciar antes mesmo que o clube, achando que ele é maior que o clube. Então, assim, o Marcelo Teixeira se perde nesse caminho, o Júlio Casares se perde nesse caminho, o Augusto Melo agora tá fazendo tá tendo indiciado pela Polícia Federal, tá fazendo uma coletiva de imprensa que eu acho que começou agora no canal do Corinthians, onde ele deve se afastar de presidente do Corinthians, ele não deve mais ser o presidente do Corinthians. Por quê? Começou a se achar o salvador da pátria, o cara que vai devolver o Corinthians pro corintiano. E aí, meu, foi ingênuo, completamente ingênuo. Porque assim, ele não é santo. Ele não é nenhum santo. Nenhum desses caras são, vamos Só ser que sinceros. Só que, cara, eu não acho que o Augusto seja um mau presidente, cara. Eu não acho que ele seja um mau presidente. Ele é um cara que... Ele encheu muito o peito como se ele fosse o cara que ia mudar a história do Corinthians. E ele é um cara muito despreparado. O primeiro ano de gestão de Augusto Melo foi ridículo, de amadorismo na gestão do Corinthians. Por mais que teve muitos acertos, o time que ele montou pro Corinthians não é ruim. Ele traz Memphis, ele consegue manter Yuri, ele traz cerca de vários jogadores novos que, por mais que não teve a resposta como todos esperavam, mas é um fato que ele rejuvenesceu o Corinthians. Não à toa, campeão paulista. Exatamente. O Ramon, que foi uma mudança de chave a chegada do Ramon no Corinthians. Só que a questão é muito amadorismo e foi pego fazendo merda, né? E aí, cara, pode ser qualquer um que apareça, mano, mas foi pego roubando, acabou. Acabou, pode ser. Ele pode ter ganhado a Libertadores. Vê se o Corinthians tem gratidão pelo Gobi, que ganhou a Libertadores em 2012. Não tem nenhuma, porque roubou do Corinthians também. Entendeu? André Sanches, Duílio, junta tudo. Então, assim, o que ele mais pregou lá atrás é que ele era diferente de todo mundo, o que ele mostra hoje é que ele é igual a todos. É o mesmo caso do Marcelo Teixeira e o Rueda. O Teixeira chegou como salvador da pátria. Ah, aqui, a Série B tá boa. Não, beleza. Agora a gente quer ver o resultado na Série A. Porque qualquer desculpa que ele coloca, não, é reconstrução, é tempo. Tempo? Já se passaram o quê? 8, 9 rodadas? O Santos só ganhou uma partida, que foi do Galo. Foi a melhor partida que a gente teve no ano. Foi 2-0 dentro de casa. E um Galo que tava completamente ruim, bagunçado. desfalcado. Acredito que tava até sem técnico, se eu não tô enganado. Uhum. Mas, assim, se ele não acordar, ele vai ser o motivo, assim como ele já ganhou Libertadores com o Santos, ele vai ser o motivo da vergonha. Cair pela segunda vez seguida, após a volta da Série A, cara, ou da Série B, vai ser triste, cara. Porque assim, se a gente pegar na história, eu coloco o Santos como o segundo maior de São Paulo. Pra mim, Sim. só fica atrás do São Paulo, porque assim, pô, São Paulo é absurdo. Mas se a gente for pegar aí atualmente, cara, o Santos se apequenou de um jeito tão absurdo que, cara, o Santos ele não bota medo numa mosca. Exato. Ninguém respeita mais o Santos. Inclusive eu, como santista, dói muito aceitar isso. É o que eu falo, eu sou santista, mas também não posso ser clubista, cara. Infelizmente, hoje a posição que o Santos se encontra a gente tá atrasado, perdido no tempo. Em relação com os outros clubes. A gente vê os outros clubes brigando, disputando por Libertadores, Sul-Americana. Cara, o Santos briga pra não cair, velho. O Santos briga com os menores times, joga. Você não vê resultado. Você assiste um futebol que você já sabe o que pode acontecer. E não é uma vitória. E aí a questão que um dos problemas grandes que eu vejo, e é algo que eu acho, se eu não me engano, no segundo episódio, eu falei isso sobre o São Paulo. Que eu vejo um grande problema do São Paulo, pode até se adequar ao Santos. Não ao time inteiro, mas em certas peças. Eu acho que o elenco do Santos tem uma gratidão por coisas fúteis. Por exemplo, por que mantém o Guilherme no time? O Guilherme jogou bem ali a fase inicial do Campeonato Paulista, é um fato. Fez gol pra caramba, jogou bem, botou a bola embaixo do braço. Só que assim... É o motivo dele ser mantido até hoje no elenco do Santos, mesmo só por causa do Campeonato Paulista? Que lei da gratidão é essa? Que ele não fez nada. Que isso não é fazer nada, desculpa, mas... E aconteceu o seguinte, cara, o Guilherme ele fez uma boa Série B, foi peça-chave pra gente subir,
Completamente grato por isso, sim, foi um dos melhores jogadores. Se eu não me engano, foi o artilheiro. Começou um paulista, assim, bizarro. Se eu não me engano, acho que ele terminou como artilheiro do Paulista, não Paulistão, foi? ele foi artilheiro. Então, Artilheiro do Paulista. foi artilheiro do Paulista. A partir do momento que o Santos viu que ele estava jogando muito, o Santos já renovou o contrato. Uhum. Se eu não me engano, vai até 2028, 29. Porém, renovou o contrato, Não fez mais nada. Guilherme sumiu. E aí, ó, é a questão que eu posso ser até um pouco ignorante no que eu vou falar, mas é um pensamento que eu tenho. E é um pensamento que você pega ali, só gente que não entende de futebol que fala, mas eu vou ter que concordar com essa pessoa. Que na hora do pênalti, cara, tudo bem você tentar uma coisa nova, como o Memphis tentou cavar no Cuiabá, perdeu. Pô, ele tem crédito pra caralho, pra caramba, pra fazer essas coisas. Mas isolar, Cara, eu acho inadmissível. eu cantei que ele ia chutar pra fora essa bola, cara. Você não tem noção. Ontem eu assisti o jogo na Escolinha do Santos. Eu tava assistindo o jogo na fucking Escolinha do Santos. E quando ele foi pra bola, eu falei, mano, o Guilherme tá sem confiança. Ele voltou de lesão, foi o primeiro jogo dele pós-lesão. Pô, bateu um pênalti, cara. Não era o ideal, sabe? Até o menino da base fez o gol, velho. Então, tipo assim, na hora que ele foi bater o pênalti, a falta de confiança, a falta de frequência de jogos impactou em tudo. E aí, outra coisa que, por exemplo, nessa disputa de pênalti, quantos anos tem o David Washington? Tem 20. 20 anos. Bateu muito bem. Bateu bem e fez o gol. Só que assim, você coloca Neymar, Juliano. Quem que foi o terceiro? Não foi o Juliano. Foi Não, o Neymar, Guilherme, Rincon. que são assim, 3 jogadores experientes. E aí na fase final, você vai me colocar um moleque de 20 anos, bota no lugar do Guilherme. Depois do Neymar, o Neymar já fez, dá confiança pro moleque dele ficar mais tranquilo. Cara, Entendeu? chega a ser simplesmente bizarro. Como o treinador do Santos... porque foi sempre assim, todo mundo que passa pelo Santos. Tá dando merda, eles colocam os meninos da vila. Não à toa a gente é conhecido, pô, por ter diversas revelações. Pô, Rodrigo, Gabriel, a gente tem até o próprio Yuri Alberto, que hoje tá no Corinthians. E, meu, tem que colocar eles pra jogar, porque não tá dando conta. Rapidinho, você falou algum negócio do Yuri Alberto, eu acho que é bom a gente também trazer essa pergunta. Yuri Alberto é seleção? Cara, É seleção. pra ser sincero contigo, pô, ele tá numa fase absurda. Nossa Tá jogando muita bola, tá comendo a bola. Pô, puta jogador, ele é muito esforçado. Ele conseguiu mostrar pra torcida do Corinthians que, pô, ele tá ali pra fazer acontecer. Pô, não à toa, sempre que ele joga contra o Santos, ele crava um gol, cara. Santos, Internacional. No meu cartola, eu escalei ele como capitão. Aham. Eu tinha certeza do que ia acontecer. Não acho que é um jogador de seleção, porque a gente tem muitos nomes. Porém, Quem que a gente tem de centroavante hoje pra jogar no lugar do Yuri Alberto? cara, vou ser sincero contigo. Tudo bem, ele não tá numa boa fase. Porém, eu prefiro 1000 vezes Endrick, Richarlison. Eu prefiro, cara, Não, cara, um que Matheus isso, Cunha. cara. Não. Porém, eu acho válido sim o Yuri Alberto. Ele merece uma vaga na seleção pelo que ele tá apresentando. Aham. Merece ter a chance. Até porque, cara, eles lutam pra isso, né? Então, chegou o momento dele, tá numa boa fase, merece ser testado. Muitas vezes, assim que vem o teste, ele pode ser a redenção, tá ligado? Pode ser a peça-chave que a gente espera pro Hexa, não sei. Já imaginou? É, porque assim, vamos pegar aí os nomes que você falou. O Richarlison, baita jogador. Sou muito fã do Richarlison. Sim. Fez uma ótima Copa em 2022. Mas, coitado, teve problemas pessoais, psicológicos e até hoje Infelizmente, se afastou. ele até hoje ele não conseguiu recuperar nada do futebol dele. Matheus Cunha, pra mim, é um bom atacante, mas não passa de um bom atacante. Pra mim, é um jogador completamente sem personalidade. Concordo nesse fato. E, assim, é lógico que ele pode se desenvolver. Ele joga bem. No Atlético de Madrid que ele tá agora, né? Overhampton, acho. Enfim, joga muito bem, entrega bastante, mas, assim, é um jogador, eu acho que não combina com a seleção. O Endrick é um caso que, assim, sou fã do Endrick. Gosto muito do Endrick. Mas eu acho que esse grande problema é a torcida do Palmeiras. Eu acho que ela mina mais do que ajuda ele. E tá fazendo isso com o Estevão também. Assim, são jogadores com personalidade, são jogadores que, assim, gênios, jogam muito mesmo. Mas eu falei sobre isso.
a proteção que o Abel teve com o Endrick, ele falha muito com o Estevão. Porque ele teve uma proteção muito grande pro Endrick ser o resultado que ele dá. Mas pro Estevão, a água bateu na bunda. E ele viu que o Estevão era diferente, tudo joga nas costas do Estevão. E assim, não que ele não entregue. Ontem mesmo, ele fez... Absurdo o gol que ele fez, cara. Ele botou o Palmeiras na próxima fase praticamente sozinho. Mas assim, será que é a melhor... Porque o Endrick não tem mais espaço no Real Madrid. Assim, é um moleque muito novo, é a mesma coisa do Vinícius Júnior, demorou para ser lapidado, hoje o Vini é o que é, e acho que o Endrick vai por esse caminho também. Mas a questão é, eu não sei se a gente pode contar com o Endrick nessa Copa. Não sei. Acredito que hoje eu preferiria... Claro, vamos ter diversos testes, porém o Endrick não tá de fato, ele não pode ser o nosso camisa 9 nesse instante. É trabalhar para conquistar o que todo mundo luta, né? Hoje é bom contar com quem a gente já tem com frequência jogando. É bom a gente... o Ancelotti vai trabalhar tanto o Endrick quanto o Matheus Cunha. Inclusive, eu acho que o Yuri Alberto ele vai agora. Eu acho que o Yuri Alberto merece ir. E... Mas vai ter que ficar pra próxima, né? Ele não entrou na pré-lista dessa... O Yuri não entrou? Não tá. Caraca, agora fiquei surpreso. Só Achei que ele tava, só se for uma opção na próxima. Tem que manter, né? E o Garro, tá? Ele já não tá... Tadinho do Garro. Tá de caô, pô. Mas, enfim, já passamos um tempinho aqui, falamos... Nosso foco é ser Ancelotti na seleção, acabamos mudando. Falamos bastante sobre Santos, eliminado pelo CRB nos pênaltis, assim, a fase Vexame atrás de vexame, é melhorar. Se não quer cair, Marcelo Teixeira abre o olho, janela de transferência de meio do ano vai chegar. Tem que endividar. Porra, vai se fuder, Marcelo Teixeira. Você trouxe o Neymar, caralho. Pô, tá de sacanagem. Enfim, é com esse desabafo que a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer você por ter ouvido, agradecer a Piraquê também novamente. Exato. Por ter ajudado a gente nesse podcast, estar patrocinando e presenteado os alunos da Universidade São Judas Tadeu. Obrigado, até o próximo episódio, tá? Boa noite. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.